Senhoras e senhores, sim, eu sei que não faz muito tempo que eu fiz uma lista atualizando os melhores celulares pra comprar hoje em dia. Só que eu percebi que dentro dessa lista que eu fiz, eu simplesmente esqueci de citar alguns modelos topo de linha que realmente são muito bons. Dentro dele tinha alguns Motorolas bem interessantes. E já que lançaram também novos modelos da Motorola, eu resolvi atualizar a lista com os melhores Motorolas pra você comprar hoje em dia. Como sempre, indo desde o mais baratinho até o mais topo de linha. Mas tô sem mais zoação, para pro vídeo. Lembrando, links dos celulares, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. Então vamos lá, começando pelas opções mais baratas que a gente tem atualmente. Dentro delas você vai encontrar o Moto G15. Ele, digamos que dentre os baratinhos disponíveis da Motorola, existem outras variações, outros modelos. Ele é uma opção levemente interessante, mas ainda assim eu não recomendo. Isso porque definitivamente, dentre a faixa de preço, ele não é um bom celular em comparação com outros modelos, outros concorrentes. E ele traz principalmente um processador bem fraquinho. E é por isso que uma opção mais interessante, caminha mais ou menos na mesma faixa de preço, acaba sendo o Moto G35 5G. Tem um celular que fica na faixa hoje dos seus 900 a R$1.000, varia bastante nessa faixa de preço. Aqui no caso a gente já tem um celular com 4 GB de RAM, 128 de armazenamento. Sim, infelizmente só 4 GB de RAM. Só que detalhe, a maioria dos celulares nessa faixa de preço só vem com 4 GB de RAM, e normalmente os modelos que vêm com um pouco mais de memória RAM vêm com um processador muito fraco. Então eu dou prioridade a processador, que querendo ou não é ele quem vai ditar mais se vai travar ou não. Sim, memória RAM é importante também. Além disso, ele já vem com uma tela IPS de 6.5 polegadas, já com 120 Hz. Sem contar que aqui de processador a gente tem um Unisoc T760. Para a faixa de preço, até que um excelente processador. Ele entrega uma potência muito boa, já batendo seus 423 mil pontos no AnTuTu. Detalhe, que na pontuação do AnTuTu eu tô usando a pontuação média. Para você que não entende disso, considera essa pontuação do AnTuTu como se fosse a potência, a pontuação de potência dele, para você usar de base. E para um efeito comparativo, nesta mesma faixa de preço, a gente encontraria celulares como, por exemplo, o A16 5G, que bateria seus 419 mil pontos, ou o Note 14 4G da Xiaomi, que bate aí seus 420 mil pontos. Então a gente percebe que realmente, pra faixa de preço, ele é um excelente celular. Inclusive no conjunto de câmera, porque ele vem com uma principal de 50 megapixels e uma ultra wide já de 8, com uma frontal de 16. A frontal não é uma das melhores, quebra o galho, mas cara, a traseira pela faixa de preço é muito boa, traz uma qualidade maravilhosa e detalhe, já grava em 4K, já consegue gravar em 4K 30 frames por segundo, o que pra faixa de preço é algo muito bom. Já uma outra opção que fica mais ou menos entre um meio termo acaba sendo o Moto G55. Aqui, sendo muito honesto, eu coloco ele aqui com mais uma opção, mas eu não considero uma das mais interessantes. Ele custa na faixa aí dos seus R$1.300, só que qual que é o problema dele? Ele é um celular que ele vai vir mais ou menos com as mesmas configurações do G35, uma tela muito parecida também, já 120 Hz IPS. Só que primeiro, aqui você tem mais ou menos o mesmo conjunto de câmera, só gravando só em Full HD, ou seja, você perde qualidade de gravação, sem contar que ele é mais caro, só que na mesma faixa de preço, ele no caso vem com o MediaTek 7025. É um processador relativamente ok para faixa de preço, ele bate aí seus 465 mil pontos no AnTuTu, só que aqui, ele já é um celular mais fraco em comparação com, por exemplo, um A35, e mesmo já sendo mais potente do que, por exemplo, um Redmi Note 14 4G e o 5G, ainda assim eu acho um ponto negativo pelo simples fato de você também perder qualidade na câmera e ter praticamente as mesmas configurações do G35, e é por isso que se você pensa em ir para esse celular, eu recomendo você economizar um pouco mais e já ir pro Moto G75. Na faixa de preço, eu considero uma das melhores opções de celulares que você pode ter. Aqui, quando você for olhar, ele tem mais ou menos as mesmas configurações de um Samsung A36, ele é muito parecido, só que com uns pontos extras. Primeiro, pelo simples fato dele já vir com o IP68 de resistência à água, que é simplesmente uma das melhores resistências que você pode ter, sem contar que ele já vem com uma tela IPS de 6.78 polegadas, 120 Hz, é uma tela gigante, cara, é quase do tamanho de um S24 Ultra. Sem contar que aqui você já tem 128 GB de armazenamento, 8 GB de RAM, sem contar que ele vem com o Snapdragon 6 Gen 3, que é um excelente processador para essa faixa de preço, batendo aí seus 570 mil pontos no AnTuTu, que é uma excelente pontuação. Inclusive ele já consegue rodar vários games, não consegue rodar games tão pesados como, por exemplo, um Genshin Impact com uma boa qualidade, digamos assim, mas já consegue rodar alguns outros joguinhos, Free Fire, Call of Duty. E o ponto principal, ele também vem com um conjunto de câmeras muito bom, ele com uma principal de 50 megapixels, uma ultra wide de 8 e uma frontal de 16. É mais ou menos a mesma configuração. Elas também já gravam em 4K 30 frames por segundo, e para os intermediários eu acho ele uma excelente opção. Subindo um degrauzinho a mais, a gente acaba encontrando o senhor Edge 50 Neo, que da linha Edge, ele é simplesmente uma das opções mais interessantes. Isso porque a gente tem o Edge 50 Fusion, o Edge 50 5G, existem as outras variações, mas esses são os três modelos que ficam abaixo dos R$2.000. Só que o Neo, querendo ou não, ele acaba sendo a melhor opção exatamente pelas configurações. Aqui a gente também já tem um celular com IP68, já tendo 8 GB de RAM, 256 de armazenamento, sem contar o processador, que nesse caso é um Dimensity 7300. É um processador que bate aproximadamente
aproximadamente seus 675 mil pontos no AnTuTu, o que pra faixa de preço é uma potência ok, não é uma das melhores, como por exemplo um Poco X7 bate seus 728 mil pontos e um A56 vai bater 840 mil pontos, que é um celular bem fora da curva pelo preço. Embora ele não seja o mais potente, um ponto que ele se destaca bastante novamente é com relação às câmeras. Querendo ou não, o ponto que os Motorolas acabam se destacando não necessariamente vai ser o mais potente pela faixa de preço, mas é porque é aquilo, eles entregam celulares bem completos pelo preço e um dos pontos principais é câmera. Que aqui no caso ele vem com uma principal de 50 megapixels com uma lente de abertura de f1.8, uma telefoto de 10, uma ultra-wide de 13 e uma frontal de 32 megapixels, inclusive sendo uma excelente câmera frontal pela faixa de preço. Todas também gravam em 4K 30 fps, só que cara, um ponto que a Motorola se destaca e eu sempre comento nas câmeras é porque o pós-processamento ele é um pouco parecido no quesito de saturação e contraste com a Samsung, só que na minha opinião ela consegue trazer alguns pontos um pouco melhor, como por exemplo não ter uma nitidez tão forçada e ainda assim um desfoque de fundo eu particularmente gosto bastante. Além disso ele também tem uma bateria de 4.310 mAh, só que já com um carregamento rápido de 68 watts. E com relação ao preço dele, hoje atualmente fica na faixa dos seus R$ 1.900. Da linha Edge 50 abaixo dos R$ 2.000, ele é a opção mais cara, digamos assim. Já subindo um degrau, aqui a gente tem a nova linha da Motorola, que acaba sendo a linha Edge 60, que eu já adianto. Eu não recomendo nenhum modelo dessa linha. Isso porque nenhum modelo tá interessante. Tem o Edge 60 Fusion, o Edge 60 normal, o Edge 60 5G, só que, cara, todos estão com configurações muito parecidas com o anterior, pra não dizer idênticas, só que muito mais caro, então não compensa. O único que é levemente interessante acaba sendo o Edge 60 Pro, que embora ele venha com um processador bom, dentro da própria Motorola, pela mesma faixa de preço, a gente encontra coisa melhor, que acaba sendo o Edge 50 Pro. Ele não é uma opção mais interessante pela faixa de preço, sendo muito honesto, mas ainda assim é uma opção interessante. Calma que os melhores ainda estão pra chegar. Como eu falei, mais ou menos nessa mesma faixa a gente já começaria a caminhar pra linha Edge 60, só que aqui ele é mais interessante pelo simples fato dele trazer configurações melhores pelo mesmo preço. Aqui no caso ele já tem uma tela de POLED 6.7 polegadas, 144 Hz, já com 2000 nits, inclusive HDR10 Plus, que melhora um pouco a qualidade de imagem, traz uma saturação um pouco melhor. Sem contar que ele já vem com 256 GB de armazenamento, 12 GB de RAM. Tem um ponto negativo de você não poder expandir, mas eu acho que 256 tá ótimo já. Digamos que é o mínimo necessário hoje em dia. Sem contar, novamente, um conjunto de câmeras maravilhoso, vindo com uma principal de 50 megapixels com uma lente de abertura de f1.4, uma telefoto de 10 megapixels com zoom óptico de 3 vezes e uma ultra-wide de 13 e uma frontal de 50 megapixels. Novamente, um ponto que ele se destaca muito é não só na câmera traseira, como também na câmera frontal, que é um ponto que normalmente a Samsung pega bastante na câmera frontal. Cara, realmente, elas conseguem trazer um resultado muito bom, mas realmente, a frontal é um dos pontos mais nítidos de diferença de qualidade. Eu não gosto do pós-processamento das câmeras frontais da Samsung. Na minha opinião, é um ponto que elas precisam melhorar muito. E o ponto principal, que é com relação ao processador, que nesse caso aqui, ele vem com o Snapdragon 7 Gen 3, que é um processador que bate aproximadamente seus 860 mil pontos. Ele é um pouco mais potente em comparação com o A56, também vai ser um pouco mais potente em comparação, por exemplo, com o Redmi 14 Pro Plus, é um celular que você vai encontrar mais ou menos na mesma faixa de preço, só que ele vai perder de lavada para outros modelos como um Poco X7 Pro, um S24 FE, que você já encontra mais ou menos nessa mesma faixa. Mas ainda assim, ele é um excelente celular, que inclusive hoje atualmente fica na faixa dos seus R$3.000. E um outro detalhe, ele tem 4.500 mAh, mas já tem 125 watts de carregamento rápido. Só que gastando um pouquinho mais e uma opção mais interessante na minha opinião, a gente tem o Motorola Razr 50 Ultra. Ele é um celular que hoje está atualmente R$3.400, ele é simplesmente um dos dobráveis, se não o dobrável mais barato que nós podemos ter atualmente, só que ele é muito completo, ele é mais barato do que um Z Flip 6. Aqui no caso o ponto principal é que ele é um celular maior, aqui no caso ele vem com uma tela AMOLED de 6.9 polegadas, já com 165 Hz de taxa de atualização, sem contar uma tela AMOLED de 4 polegadas, que seria uma tela secundária e que, cara, ela cobre toda a traseira do smartphone. Além disso, ele vem com 512 GB de armazenamento ou 256, sem contar 8 ou 12 GB de RAM e também um conjunto de câmeras bem interessante. Para faixa de preço não seria o melhor, mas para celulares dobráveis é um conjunto de câmeras muito bom, vindo com uma principal de 50 megapixels, uma telefoto de 50 megapixels também e uma frontal de 32. O único ponto que eu senti falta seria uma ultra-wide, mas ainda assim é um bom conjunto de câmeras. Ela já grava em 4K 60 fps, ele vem com uma bateria menor de 4.000 mAh, só que um ponto interessante é a potência do processador, que nesse caso ele vem com o Snapdragon 8S Gen 3, excelente processador para faixa de preço. Digamos que ele tem mais ou menos a mesma potência de um Snapdragon 8 Gen 2, inclusive batendo 1.491.000 pontos no AnTuTu, enquanto o S23 Ultra, que viria com o Snapdragon 8 Gen 2, bate aproximadamente seus 1.521.000 pontos. Ainda assim é uma potência muito boa, é um excelente processador e para faixa de preço que tá atualmente hoje em dia R$3.400 para um celular flip, cara, é um preço muito bom.
bom. Só que, mais interessante ainda, e o melhor de todos, na minha opinião, pra você comprar, e é por isso que não vale tanto a pena a linha Edge 60, é o Edge 50 Ultra. Cara, simplesmente o melhor custo-benefício de todos, na minha opinião, um dos melhores, se não o melhor celular pra você comprar nessa faixa de preço. E sim, eu já adianto, ele não é o celular mais potente que você consegue ter nessa faixa de preço, mas na minha opinião, ele é o mais completo. Ele hoje atualmente também tá na faixa de seus R$3.500, ele abaixou de preço e entrega tudo o que você precisa. Inclusive, ele era o principal concorrente do S23 Ultra, e hoje em dia tá um rim de caro e também impossível de encontrar. Ele vem exatamente com o mesmo processador, que é o 8S Gen 3, só que um pouco mais potente, bate seus 1.523.000 pontos, ou seja, ele fica pau a pau com o S23 Ultra. Já vem com uma tela POLED de 6.7 polegadas, 144 Hz, 12 GB de RAM, 512 de armazenamento, sem contar um conjunto de câmeras que bate de frente com qualquer celular tranquilamente. Inclusive, em alguns casos, na minha opinião, até melhor do que o S23 Ultra, e inclusive também melhor do que outros celulares como o S24 FE, o S24 normal, até um iPhone 16e, que é mais caro ainda. Isso porque ele vem com uma principal de 50 megapixels, com uma lente de abertura de f1.6, que só essa câmera já traz um resultado muito bom. Cara, qualidade de imagem, contraste, nível de desfoque, na minha opinião, ficou perfeito, ideal. Além disso, você tem uma telefoto de 64 megapixels, com zoom óptico de 3 vezes, uma ultra-wide já de 50 megapixels, que muitos celulares como o próprio S24 Ultra já não vão te entregar isso, e uma frontal de 50 megapixels com uma lente de abertura de f1.9, que é o que eu falei. Cara, o celular entrega câmeras fenomenais, já vão te atender super bem, e com uma frontal já também maravilhosa, inclusive muito melhor do que a do S23 Ultra. E sim, detalhe, ele não vai trazer um hiper zoom igual ao do Samsung, mas ainda assim, com essa câmera você já consegue extrair uma qualidade muito boa. Diria, como eu falei, em alguns casos até um pouco melhor. Também já grava em 4K 60 FPS, embora ele tenha uma bateria menor de 4.500 mAh, eu não entendo porque a Motorola faz isso, ele pelo menos já tem um carregamento rápido de 125 watts. E sendo muito honesto, melhor do que isso, a Motorola, por enquanto, não tem nada muito mais interessante a oferecer. A gente tá esperando aí no Edge 60 Ultra, mas ainda assim, eu acredito que ele vai vir bem caro. Então, por enquanto, esse aqui é uma excelente opção. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. Eu acho que é isso. Eu vou por aqui. Valeu e falou!